Você já percebeu que existem situações em termos de relacionamentos que se repetem ao longo do tempo, gerando dor, sofrimentos e incômodos? Por que será que isso daí acontece? Você já pensou sobre isso? Isso daí pode ser uma compulsão à repetição. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fica comigo que você vai saber mais como identificar e resolver estas questões. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. Quando meu filho tinha 3 anos de idade, eu saí com ele para ir na padaria, perto de casa. E a 2 quarteirões houve um acidente. Um carro avançou a placa de pare e bateu no outro que estava passando. Não teve danos maiores, nem ninguém se feriu, mas aquela batida fez muito barulho. E meu filho, que era pequenininho, assistiu a tudo e ele tomou um susto muito grande. Naquele dia e no dia seguinte, quando ele ia brincar com seus carrinhos, ele pegava os 2 carrinhos e bum, bum. Ele ficava tentando repetir a mesma cena que ele havia visto. Por que a criança faz isso? É uma tentativa de digerir aquele fato que marcou, que chocou, que incomodou. Mas e a gente, enquanto pessoas adultas? Isso daí também acontece? Acontece. E de um modo semelhante àquilo que acontece com a criança. Só que muitas vezes o fato de estar deslocado no tempo, a gente não consegue identificar qual foi a causa. Para você entender mais claramente, a criança, quando ela é pequena, ela sente necessidade dos pais, ela cria uma expectativa de que os pais devem atendê-la. E os pais, eles têm as necessidades deles, o tempo deles. E para a criança, muitas vezes, ela carrega o sentimento de que falta a presença da mãe, que falta a presença do pai. A criança gostaria de ter mais a atenção da mãe, mais a atenção do pai. E então essa falta se configura como um sentimento de carência de amor, carência de cuidado, carência de atenção. Então, nessa perspectiva da criança, a criança ela vai ter momentos de felicidade e de infelicidade ao mesmo tempo. Só que a criança ela não vai conseguir compreender o porquê da sua infelicidade. E isso então vai ser levado ao longo do tempo como um sentimento de mágoa, de ansiedade, de falta, que ela não consegue nem nomear nem compreender enquanto criança. E se isso não é digerido na criança, não é trabalhado, a criança se torna um adulto carregando esse sentimento de falta. Ela então vai se colocar de modo infantil nos seus relacionamentos, querendo que o outro dê aquilo que faltou para ela. Então, se inconscientemente ela sente que faltou amor para ela, ela vai buscar na figura do outro alguém que tenha que lhe suprir com esse sentimento de amor. Se faltou a atenção, ela vai buscar alguém que lhe supra de atenção e assim por diante. Então, é uma transposição daquilo que faltou na infância para hoje, nos relacionamentos. Os pais, eles são imperfeitos, eles são seres humanos, eles são pessoas. Eles deram o que deram conta. E basta isso. Mas agora, enquanto uma pessoa adulta, cabe a você se dar aquilo que faltou em relação à educação, em relação à presença e à figura dos pais. E a questão é que o próprio psiquismo da pessoa fará de tudo para vir à tona aquilo que precisa ser trabalhado no próprio psiquismo. Como? Em forma das situações que a pessoa vive, em forma de saúde ou adoecimento, em forma de acidentes. Tudo na vida vai conspirar para despertar na própria pessoa aquilo que precisa ser visto e trabalhado, que na grande maioria das vezes teve a sua origem na infância, nas questões que precisam ser trabalhadas, ligadas principalmente em relação à mãe e ao pai. As questões não trabalhadas são as marcas da infância que foram feitas e que não foram cicatrizadas, não foram curadas. Essas marcas deixam a criança ferida, machucada, impedindo da pessoa amadurecer de modo saudável. Então a pessoa não consegue se tornar um adulto maduro, será um adulto imaturo. E essa imaturidade vai aparecer nos seus relacionamentos, nas suas vivências, na forma de se colocar na vida, muitas vezes em uma dependência,
em um querer tudo do seu jeito e por aí vai. São marcas da imaturidade que está referente à infância e que não foram trabalhados. Toda vez que uma criança passa por um trauma, por uma marca, e se isso daí se torna muito forte, isso impede o amadurecimento desta pessoa. Então, em muitos aspectos, mesmo a pessoa sendo adulta, ela vai ter comportamentos infantis, imaturos. E isso vai refletir nos seus relacionamentos. Uma pessoa imatura vai despertar no outro, nos seus relacionamentos, a imaturidade da outra pessoa para com ela. Da mesma forma que uma pessoa madura vai despertar no outro o lado mais maduro que o outro tem para com ela. Imagina o seguinte, que cada pessoa tem um campo gravitacional. Isso daí não é imaginário, isso daí é simbólico. E esse campo gravitacional vai atrair para si as condições necessárias para que aquele sentimento que precisa ser trabalhado torne a aparecer. E aí então a pessoa busca inconscientemente pessoas e situações para que aquele sentimento venha à tona, para que ela trabalhe. Só que na grande maioria das vezes, a pessoa ela não consegue perceber que a origem, a raiz dessa questão está lá atrás. E ela então tende a culpar o outro. Então a pessoa diz, não, eu estou sofrendo, eu estou sentindo isso que eu estou sentindo por causa daquela pessoa, por causa do meu cônjuge, por causa do meu chefe, por causa do meu colega de trabalho, por causa do meu vizinho. Então eu tendo a transferir para o outro uma coisa que é minha, que eu preciso de trabalhar. Que se eu trabalhar, esse tipo de situação tende a cessar. E a gente está falando das repetições, aquilo que se repete ao longo do tempo. Você quer saber qual que é o principal problema disso tudo? O principal problema, a principal tragédia, não é propriamente as dificuldades, os traumas da infância, porque esses traumas todo mundo tem, todos nós temos. A principal questão é o fato da pessoa impedir a vivência da própria felicidade, da pessoa obstruir a vivência dessa felicidade pela recriação desses traumas nos dias de hoje. É essa que é a tragédia, é essa que é a questão. Porque se trabalhar os traumas, a pessoa será capaz de ser muito mais feliz, muito mais livre do que o que ela é capaz de sentir em termos de liberdade e de felicidade hoje. Então vamos pensar nas 3 camadas que precisam ser liberadas. A do pensar, do sentir e do agir. Porque geralmente na primeira camada, que é a camada do pensar, as pessoas racionalizam, justificam. Mas eu sou assim por causa disso, ou eu fiz isso por causa daquilo do outro. Toda justificativa é uma forma de encobrir os próprios erros. Quem fez certo não precisa de justificar. No nível do sentir, do sentimento, é admitir aquilo que tem carregado em termos de sentimento. Seja ressentimento, mágoa, frustração, ansiedade. Se você não admite, você não trabalha. E o nível das atitudes. Veja se você não está repetindo as mesmas buscas e encontrando as mesmas coisas. Veja aquilo que parte de você. Tenta ter consciência do quanto você não está despertando no outro as reações que tanto te incomodam, para que você possa mudar na forma de pensar, de sentir e também nas atitudes. Então, como resolver isso? Como lidar com isso? Então, logicamente, é possível você fazer algumas coisas, você buscar algumas coisas, mas determinadas questões, você vai ter que fazer uma terapia, você vai ter que buscar uma ajuda profissional, de um bom profissional, que trabalhe isso para poder te liberar. Mas existem coisas que você pode fazer também. Então, agora, eu vou te falar de 7 atitudes que você pode ter que vão te ajudar a você superar esses sofrimentos que se repetem na sua vida. Primeiro, tome consciência de quais atitudes você está tendo que você está recriando algo da sua infância. Perceba a repetição ao longo do tempo das suas atitudes e dos sentimentos que tornam a aparecer. A gente só consegue trabalhar aquilo que a gente se conscientiza. Você vai fazer isso daí através da sua autoobservação, do seu autoconhecimento. Segundo, identifique as semelhanças dos sentimentos que você tem hoje em relação à origem, na raiz da sua infância, quando eles surgiram.
Então, o que você está sentindo? O que você está buscando? O que você está repetindo? Você está se sentindo abandonada, abandonado? Você está se sentindo traída, traído? Onde que está isso? Busca ver lá na infância. O que faltou? Falta de carinho, falta de amor? Você quer o tempo inteiro ser amada, ser amado? O que está faltando preencher que a sua criança não teve e que você precisa trabalhar em si para seguir livre para frente? Terceiro, você identificou onde que você está repetindo hoje. Então, comportamental. Pare de repetir. Não leve adiante esse tipo de atitude. Você então vai se conter para que você não desperte mais no outro os aspectos infantis que se referem a você, que tanto tem te incomodado. Perceba o que parte de você que você precisa mudar. E não faça mais. Quarto, perdoe. Vai ser necessário você trabalhar o perdão em relação aos seus pais, pela imperfeição deles, e o auto-perdão pela culpa que você provavelmente carrega. Porque muitas pessoas têm uma imagem idealizada dos pais. E carregar algum sentimento de mágoa sobre os pais também gera culpa. Porque a criança, ela não consegue discernir e entender. Pai e mãe não são pessoas, são funções. Função materna e função paterna. Quando a gente entende isso, a gente libera. Nós entendemos que são funções. Então, função materna, função paterna. E o sentimento da criança a respeito disso. É necessário perdoar a imperfeição dos pais e se perdoar pelas possíveis culpas que esteja carregando. Quinto, você identificou que faltou algo, que seus pais não deram conta de dar tudo a você enquanto criança. Você tem que se oferecer o que faltou. Por quê? Todo excesso fala de uma falta. Se você está buscando demais fora, é porque você não está se oferecendo. Então, para neutralizar isso, você deve cumprir em você a função do pai e a função da mãe, se dando aquilo que faltou. Sexto, a partir do momento que você identifica todo esse processo, você deixa de funcionar no modo infantil e começa então a perceber que não é mais necessário buscar aquele amor infantil nos seus relacionamentos com as outras pessoas. Então você vai passar a buscar um amor mais maduro e vai ser capaz também de amar de uma forma mais madura. E o sétimo, se você sentir a necessidade, busque então uma terapia, busque um bom terapeuta para que você aprofunde e se libere disso. A criança trabalhada propicia o surgimento do adulto maduro, livre, consciente, com atitudes saudáveis perante a vida. Se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo trouxe informações de coisas que você não sabia, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você receba todos os vídeos que a gente postar no canal. E para aquelas pessoas que você gosta, que você pensa que esse conteúdo possa ser útil, compartilhe com elas também. E eu te vejo no próximo vídeo.